Nossa aula. Então, eu criei hoje, bom dia para todo mundo, eu criei hoje um novo canal, que eu, grupos étnicos e etnicidade. Nós vamos ver, então, algumas aulas sobre isso, o papel das etnias na composição da população, em especial da população brasileira. Tá? Então, mas o que isso tem a ver com sociologia? Muito a ver. Vocês vão ver que dependendo, né, da etnia a qual você pertence, você tem um tratamento. As pessoas o tratam de uma maneira. Então, isso tem a ver, essa mudança no tratamento, no lidar com as pessoas, tem a ver com a sociologia. Existe alguma diferença entre etnia e raça? Eu começo com uma pergunta. Será que as duas palavras se referem à mesma coisa? Tá? A resposta é não. Raça e etnia são duas coisas diferentes. Quando eu falo em raça, esse conceito está relacionado às características biológicas de uma determinada população. Inclusive, esse termo ele é utilizado mais na biologia, para quando a gente fala em animais. Então, eu vou lá, vocês na agropecuária lá, então eu tenho o gado da raça tal. Quando eu vou lá nas aves, tem várias raças de aves diferentes, tem as misturas tal. Então, eu falo isso mais para animais. Quando a gente fala em pessoas, a gente não costuma usar o termo raça, mas sim etnia, que é o conceito que está relacionado com a comunidade humana, que tem as mesmas afinidades linguísticas e culturais. Então, quando eu falo etnia portuguesa, são palavras que falam sempre, que falam a língua portuguesa e têm os mesmos costumes, as mesmas culturas, tá bem? Então, inclusive, olha, não é comum mais a gente utilizar o conceito de raça para classificação dos grupos humanos. Então, raça branca, raça negra, raça japonesa, a gente não usa mais esse termo, tá? Foi se usado muitos anos em livros, tá? Hoje não se faz mais isso. A gente usa esse termo quando a gente tem conotação política com relação à legislação. Então, lá na legislação, a gente fala em igualdade racial, preconceito de raça, que são coisas que existem, mas aí a gente usa justamente para acabar e combater com esse termo, tá bem? Aí da onde vem a palavra racismo e tudo mais, tá bom? Então, olha lá, o que diz a nossa Constituição Federal de 1888 sobre a questão de raça? Lá no artigo 3º, diz assim, constitui objetivos fundamentais a República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação, né? E nós, na sociologia, acabamos estudando esses tipos de discriminação que acontece, né, de acordo com a sua raça. Então, a gente sabe que os negros, eles são algumas vezes tratados de forma diferente. Sexo, a gente sabe que existe a homofobia aí, com relação a sexo ainda, a gente sabe que muitas vezes as mulheres, elas têm um tratamento diferenciado dos homens. Então, nós aqui na sociologia temos por objetivo trazer todos esses questionamentos à tona. Nem sempre, né, é legal falar sobre isso, mas é importante falar sobre isso, tá bem? Aí eu coloquei uma pergunta assim, como diferentes etnias podem contribuir na formação e composição de uma população? Então, eu coloquei lá assim, partindo do princípio que etnia está relacionada à comunidade humana, definida por afinidades linguísticas e culturais, como eu já falei lá atrás. Então, é verdade afirmar que tais comunidades contribuem na construção da identidade de um povo. Então, um povo, ele vai ser o resultado dessa interação que existe entre povos de etnias diferentes. Então, a gente tem uma miscigenação, né? Quando a gente vai, por exemplo, para grandes centros urbanos, quando a gente vai para São Paulo, a gente consegue ver uma pluralidade, que a gente fala, cultural. Por quê? Vem gente do Nordeste, vem gente do Norte, vem gente do Sul, vem gente de outros países. Então, acaba tendo uma miscigenação nisso aí, tá bem?
As etnias formadoras do povo brasileiro. Então, nós temos aí, basicamente, o índio, que são, né, os habitantes que aqui estavam, o europeu, que veio, né, nos colonizar, e o africano, que veio como mão de obra escrava, tá? Então, aí nós temos a formação sendo, né, a mistura do índio com o europeu, formando os brasilíndios, e do europeu com o africano, que deu origem aos afro-brasileiros. Bem? Contribuições do índio à composição do povo brasileiro. Nós vamos falar mais sobre a cultura indígena, só uma aula sobre cultura indígena, uma aula só sobre a cultura negra, tá? Nós vamos falar aulas separadamente, mas hoje eu trouxe um pouquinho a contribuição de cada uma dessas etnias na nossa cultura, né, no dia a dia. Então, as contribuições dos indígenas, né? Costumes, usar a jangada, a canoa, a rede para dormir. Cultural, contribuição para o folclore, as danças, as lendas. A gente tem a lenda do boto, boitatá, do caipora. Comida, canjica, pamonha, biju, pipoca, inhame, macaxeira, farinha. Né? Todas essas iguarias que a gente costuma comer todos os dias, né, ou muitas vezes, vem aí dos índios. Artesanato, panela de barro, moringa, gamelas de madeira. Língua, então, várias palavras têm origem indígena, né? Abacaxi, porque a gente sabe que o abacaxi é uma fruta de origem brasileira. Cipó, Itaparica, existem várias cidades que o nome é de origem indígena ainda, né? O hábito do banho diário também é dos índios, né? Porque os europeus não têm esse costume, a gente sabe disso. Tá? Então, isso veio, né? Ainda bem que veio esse costume bom para nós. Aqui nós temos lá algumas imagens, a tapioca, a macaxeira, né? A mandioca, como chama, e assim por diante, o hábito da rede. E a contribuição do povo negro, a composição do povo brasileiro? Também citei alguns aqui para vocês, né? O negro vindo da África como mercadoria, né, era considerado um homem sem alma. Olha que forte essa frase, por isso que eu coloquei entre aspas, porque ele era visto só como mão de obra, né, como trabalho braçal, não era uma pessoa dotada de alma, de sentimentos, de vontades, tá? No entanto, ele construiu a base da sustentação do território brasileiro, né? Então, ele tem uma grande parcela de contribuição na nossa cultura, né? Na população de forma geral, no nosso país de forma geral. Exemplos: a religião, né? A gente tem o sincretismo religioso, a religião afro que vem aí, tá? Todos eles com seus rituais e tudo mais. Música, então, músicas de origem africana, né? Samba, axé, carimbó, pagode, lundu. Dança típica deles, samba e a capoeira, o afoxé, todas essas são de origem, tem muita coisa. O que é isso aí, professora? Como eu falei, nós vamos ter algumas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Alimentação, então, algumas comidas que nós consumimos que são de origem, né, africana. Feijoada, quibe, abará, azeite de dendê, vatapá, caruru, tá? Nossa, eu nem sei o que é isso, professora. Vamos fazer um estudo sobre isso um dia, tá bom? Para conhecer um pouco mais sobre a cultura deles. Língua, então, palavras relativas a divindades, comidas e bebidas, nomes de lugares, roupas, danças, instrumentos musicais, animais, plantas, frutos, deformidades, doenças, partes do corpo. Nossa, muitas palavras são dessa origem, tá bom? E aqui, né, olha a culinária, olha a dança, na capoeira, né? Eu coloquei uma curiosidade para nós, lá na frente que eu estou falando, tá? Uma curiosidade. Vamos falar aqui um pouquinho da contribuição do europeu, né? Então, olha lá, apesar do Brasil ter sido colônia de exploração de Portugal, outros povos europeus também exerceram influência no nosso país,
holandeses, alemães, italianos, principalmente no sul do país, né? Então, quais são as influências que nós recebemos deles? A religião, né? Se nós somos católicos, a maioria, né, ou até mesmo evangélicos, foi por conta dos nossos colonizadores europeus. A língua portuguesa veio também da colonização. Culinária, bolo, doce, café com leite, tudo isso vem também dos europeus. A arquitetura, né, que a gente estuda lá nas artes, então a forma que tem os prédios também vem deles, né, a utilização do concreto, a utilização, né, de toda a estrutura aí vem, tá? Bebidas, cachaça, cerveja, sangria, a própria dança, né? Podemos ainda destacar a influência de outras etnias, árabes, europeus, poloneses, japoneses. Cada um contribuiu na formação e composição do povo brasileiro, tá? Nós somos, como eu falei, uma mistura, né, de etnias, né? Antes a gente usava o termo raça, agora a gente tem que usar uma mistura de etnias. Tudo bem? Aqui, contribuição do europeu, como eu falei, olha lá, na arquitetura, então você tem as igrejas, todas com as mesmas aparência, ali o pão de ló, que é de origem portuguesa, o café com leite é um costume europeu que veio para nós, né? Até mesmo o chá, né? Opa! Como surgiu a feijoada? Que nem eu falei da curiosidade, né? Uma curiosidade. Depois, mais para frente, nas próximas aulas, eu vou trazer mais da origem das coisas. A feijoada é um prato típico brasileiro, então ele surgiu dos negros africanos, que eram escravizados. Então, o que acontecia? Eles só podiam se alimentar de grãos e cereais. As condições que eles viviam eram subhumanas, como eu coloquei ali. De fato, nós sabemos já disso, já estudamos isso, né? Já os senhores de engenho, os donos das terras, eles se alimentavam com o melhor do porco, as partes mais nobres, e as menos nobres, rabo, orelha, pé, era dado aos escravos. Era, vamos dizer assim, a fonte de carne que eles tinham, de proteína. Então, o que eles faziam? Eles criaram uma feijoada misturando todas essas partes, vamos dizer assim, menos nobre do porco, com feijão preto e adicionou farinha. E ficou muito gostoso, porque eles faziam bem temperadinho, ficou muito saboroso. E esse prato acabou ficando conhecido internacionalmente. Então, a feijoada, ela é natural do Brasil e o mundo inteiro hoje conhece essa iguaria, esse prato aí, tá? Que teve origem assim. Né? Então, de uma coisa ruim sai uma coisa boa. Sempre assim na vida da gente, se a gente for pensar, né? Então, a composição do povo brasileiro, como eu falei, é uma mistura do índio que aqui estava, do negro que veio como mão de obra, o europeu que veio nos colonizar e deu origem ao povo brasileiro. E depois, hoje, como eu falei, vem outras etnias aí para buscar melhores condições de vida aqui no nosso país. A gente recebe muitos estrangeiros, tá? E aí, como eu já tinha dito, né, anteriormente, a gente tem uma verdadeira miscigenação aqui no Brasil, diferente de muitos outros povos, muitos outros países, né, que tem uma só etnia, o nosso não. O nosso país são várias etnias que o compõem. Então, essa é uma aula introdutória sobre isso, né, nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre esse assunto, trazendo curiosidades, relação música, dança, origem de palavras. Então, vão ser aulas bacanas que a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Então, hoje eu tenho, acho que era esse aqui, o último, né? Não, tem algumas coisas que eu coloquei ainda. O Brasil é um país racista, né? A gente sabe que, por mais que exista essa miscigenação, sim, e a gente vai falar um dia só sobre o racismo. Tá? Que existe já, inclusive, uma lei que foi criada em 2010 sobre isso. Tá? Então, a gente vai falar sobre o racismo, uma aula só sobre o racismo. Qual é o nosso retrato? Com quem nós nos parecemos? Olha, todos esses são de origem, né, são pessoas brasileiras, né? E eu posso dizer assim, né? O Brasil é todo mundo junto. Tipo, percebe? Quando eu falo Japão, quando vem Japão na nossa cabeça, todo mundo tem a mesma carinha. Quando eu falo em China, todo mundo tem a mesma carinha. Quando eu falo em alemão, todo mundo, né? Agora, quando eu falo em Brasil, são diversos rostos,
resultado dessa miscigenação aí, tá bem? Agora sim. Então, tá bom. Vou parar a gravação.